Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai explicar o capítulo 19 do livro de Atos, versículo 9, onde a Bíblia diz que Paulo foi usado poderosamente por Deus com milagres especiais, milagres maravilhosos. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, que esse nosso Deus é um Deus imutável. Então acompanhe este ensino atentamente com o pastor Dave. Vamos lá, Dave. If you want to open up Abra to Acts, the 19th chapter, em Atos capítulo 19. and we'll begin with about 9th verse. Vamos começar no versículo 9. The 9th verse, I'll read one. Versículo 9, eu vou ler um. But when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, separated disciples, disputing daily at the school of Tyrannus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. And this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Notice in this next verse, Olha o próximo versículo. and God wrought special miracles by the hands of Paul. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. What does he mean, special O miracles? que ele quer dizer com milagres especiais? I mean, did he love the people then Ele amava as pessoas daquela época more than he does now? mais do que ama agora? What does God just go along one day and looks and says, I really love this person. Será que Deus um dia olha e fala, eu amo essa pessoa I'm mesmo? going to do a special miracle for Vou them fazer um milagre especial para ela. that I don't do for anybody Um que else. eu não faço para ninguém mais. No, Não, he cannot change. ele não pode mudar. The word immutability A palavra imutabilidade is one of his attributes. é um dos atributos dele, It means que significa he can't ele change, não pode mudar nor can he be ou changed. ser mudado. There's 9 attributes Há 9 atributos that make up que the formam one essence of God. a única essência de Deus. 9 attributes. 9 atributos. There's 3 persons São 3 pessoas that make up the one que formam and the true o único, living God. verdadeiro Deus. And John said, E João disse, these 3 esses 3 are one. são um. Well, these 3 Esses 3 have one essence têm uma essência that consists of 9 que attributes. consistem de 9 atributos. Absolute sovereignty, A soberania absoluta, righteousness, justiça, judgment, juízo, love, amor, immutability, imutabilidade, omnipotence, onipotência, omniscience, onisciência, omnipresence. onipresença. Let's take the word judgment. Vamos pegar a palavra juízo. Comes from the word just Vem de justo or justified. ou justificado. Judgment. Juízo, julgamento. Trust me when I say. Confie em mim quando eu digo. The word sovereignty A palavra soberania comes from he's sovereign. vem dele ser soberano. He is it. Ele é tudo. There is no say-so after Não him. existe outra palavra depois da He's dele. the absolute sovereignty. Ele é a soberania absoluta. He's sovereignly judgment, Ele é o juízo soberano, which means que significa there's no judgment he's ever been forced to make não existe nenhum julgamento que ele teve que that was fazer not 1000% que just não foi 1000% justo and justified. e justificado. So to say he did special miracles through Paul, Então dizer que ele fez milagres especiais através de Paulo, what? o que é isso? Did he like those people better? Ele gostava daquelas pessoas mais? Why was there a dark ages? Por que houve uma época de trevas? I mean, did God just decide one day I'm going to stop moving? Deus decidiu um dia, eu vou parar de mover? And there was a dark age? E aí teve uma era de trevas? Or did the apostles Ou os apóstolos who passed the gospel on, que distribuíram o who evangelho, passed the gospel que on, espalharam o generation evangelho, after, they lost it. eles perderam tudo?
God never pulled back. Deus nunca se afastou. They let go of him. Ele deixou eles fazerem o que eles queriam. You think that he planned for all the people to go to hell that went to hell of the dark ages? Você acha que ele planejou que as pessoas fossem para o inferno, as que foram na era de trevas? Trust me when I say, Confie em mim quando eu digo. he did everything he could. Ele fez tudo o que pôde. You have to remember this. Você tem que se lembrar disso. He is no respecter Ele não faz acepção of de persons. pessoas. One more time. Mais uma vez, He is no. ele não faz acepção. It is É impossible for him impossível para ele to love the Apostle Paul more than amar o you. apóstolo Paulo mais do que você. His love O amor dele was maxed at the cross. foi totalmente demonstrado He na poured it cruz. all out. Ele derramou tudo. He didn't have any more to give. Ele não tinha mais o que dar. He cannot respect one person Ele over não another. pode fazer exceção de Not even the pessoas. Apostle Paul. Nem o apóstolo Paulo? No, Não, no. não. Well, then what's the reward based on? Então o galardão é baseado no quê? One more time. Mais uma vez, Not on how much he loves you, não no quanto ele te ama, but how much you loved him. mas no quanto você amou ele. So then what did he mean by Então, special o que miracles? ele quis dizer com milagres especiais? I'll tell you why. Eu vou te dizer o quê. God called them special. Por que Deus chamou esses milagres de especiais? Because not many people Porque não muitas pessoas sought God buscaram Deus and touched him as thoroughly as e Paul did. tocaram ele tanto quanto Paulo. And because he had, E porque ele fez isso, then God was able to move this powerfully Deus pôde in his mover life tão poderosamente na and vida do dele miracles out of the ordinary e fazer milagres that he incomuns wanted to do the whole que time. ele sempre quis fazer. So look at this then as we Então olhe continue on. isso. Continuando. He says, Ele disse, 11th verse, 11, and God wrought special miracles by the hands of Paul, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, unto the sick handkerchief aprons, and diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Do you know what God saw here? Sabe o que Deus viu aqui? Right now we're talking to nations. E agora estamos falando com nações. They didn't have that. Eles não tinham isso. Right now Agora, you can get just as healed in your front room. você pode ser curado na sua sala. The name of the game is not getting it just right. O que importa não é só fazer certo, But if you could hear somehow what he's done for you mas se você puder ouvir o que ele fez por você and believe it, e crer nisso, God loves you first. que Deus te ama em primeiro lugar. He'll use everything he can Ele vai usar tudo o que tem to give everything he has to you. para poder dar para você tudo o que ele tem. So this was a form of media in his day. Então isso era uma forma de mídia nos dias de Paulo. He was in one place Ele estava em um lugar, for 2 years ficou em um lugar por 2 at a anos, school, numa escola, and he disputed daily. e ele disputou todos os dias. It wasn't real nice teaching sessions. Não eram sessões de ensino muito boas. Somebody jumped up and gave trouble to ushers and threw him out. Alguém que se levantasse e quisesse discutir, ele era tirado. He disputed. Ele disputava. They cross-examined him. Eles discutiam com They ele. threw the law at him, Queriam discutir a lei. and he held his ground E ele ficou firme. and reached Asia Minor from one place E conseguiu atingir a Ásia Menor de Why? um lugar só. Por quê? because he discovered another form of media. Porque ele descobriu um outro tipo de mídia. Why could God use him like that? Por que Deus pôde usá-lo assim? How? Como? I love to study after Paul. Eu adoro estudar Paulo. John, João they're a couple of my favorites. são um dos meus favoritos. The Apostle Paul, O apóstolo Paulo, because he was so fervent, porque ele era tão fervoroso, and I liked what he discovered about testings and e eu trials. gosto do que ele descobriu sobre os testes e tribulações. I said to myself, Eu disse para mim mesmo, if Paul could take pleasure se Paulo pode ter prazer in the presence of God, na presença de Deus, not because his ship went down, não porque o navio dele naufragou, but because God is there to deliver him. mas porque Deus estava lá para libertá-lo. Not because they're tying him up to beat him again, Não porque estão amarrando ele para bater nele de but novo, because he knows God's there
mas porque ele sabe que Deus está lá. He didn't take pleasures in the beatings. Ele não tinha prazer em apanhar, That would be sick. porque isso é doentio. He rejoiced in being worthy to be Ele beaten. tinha prazer em ser digno de ser batido, But not in de the beating. apanhar, mas não por apanhar. He came to the place where he didn't just have joy. Ele atingiu o lugar onde ele não só tinha alegria. His feet were broken with clubs. Os pés dele estavam quebrados com His back was tacos. striped. As costas dele foram They would break his chicoteadas. feet so he couldn't carry the gospel. Eles quebravam os pés dele para ele não poder carregar o And evangelho. God had come and just healed him E again. Deus vinha e curava ele de novo. They killed him and drug him out of town. Matavam ele e tiravam ele da They cidade. gathered around him and prayed, and he just got up. Aí se reuniram ao redor dele, oraram e ele se levantou. Can't stop someone Você não pode parar who alguém has so much confidence in que tem God muita confiança that em it went Deus from joy. e que vai de I take alegria pleasure. e para ter, But you're in pra ter jail. prazer. I take pleasure Eu tenho prazer in His presence, na presença who's dele, always with me, porque sempre está no comigo. matter where I Não am, importa onde eu esteja, what I'm doing, ou o que eu esteja fazendo, where I'm going. ou para onde eu vou. It's a powerful force É uma in faith. força poderosa em You hear fé. me? If the only time you can have faith Se é a única vez que você pode is in ter a fé penthouse and they're doing your nails, é numa cobertura e estão te a fazendo suas miserable unhas, creature. você é uma criatura miserável. maybe I should reword that. Eu vou falar de outro jeito isso. Maybe if the only way you'll serve God, Se o único jeito que você vai servir a if He Deus bestows the comforts of life é se Ele upon te you, der os confortos da vida, you're miserable. você é miserável. That worked better. Esse foi melhor. Hallelujah. So let's look at these special miracles. Então vamos ver esses milagres I especiais. want to know why. Eu quero saber por quê. How did God use him that way? Por que Deus usou ele assim? What's your strength to being able to take pleasure? É a força de poder ter No prazer, matter what happens. não importa o que aconteça. Joy used to be good enough. A alegria costumava ser boa o How you suficiente. doing? Como que você está? How you doing? Como que você está? I have joy. Tenho alegria. I can remember when I was trying to learn how to believe. Eu lembro quando eu estava tentando aprender a crer. And right when I needed about $25,000 real Quando eu bad, precisava muito de $25 mil, my lip was already protruding a little. o meu lábio já estava vindo para frente. And this preacher, he's pretty well known. E um pregador que é bem conhecido He has a book. tem um livro. Anyway, he called the office. Ele ligou para o meu escritório. I'd like to have lunch with Brother Robertson. Eu queria almoçar com o irmão Robertson. I'm going, oh yeah. Eu falei, I don't tá. have to pay for this. Não vou precisar pagar. So we down by Rhema Bible College. Então a gente foi lá perto I da live close to there. escola bíblica 10 Rema. miles. Eu moro perto de lá. Went to Rhema Bible College, just the other side of it. Fomos para lá do outro lado, It was né, a sizzling steakhouse. que tinha um restaurante de bifes. Did you order I ordered a big one, Eu pedi um bem grande. big extras. We're just fellowshipping. Estávamos lá em comunhão. Hey, Brother Robert. Yes, Irmão Robertson. Oh, yes, let me tell you my tale. Ah, deixa eu te Blah, falar blah, blah. minha história. Praise God. Glória a Let me tell you Deus. mine. Deixa eu contar a Blah, minha blah, história. blah. Then his tone changed. Aí mudou o tom. Brother Robertson. Irmão Robertson. Uh-oh. Ai, não. This is going to cost me. Isso vai me custar. This is I said, oh, the old clear the throat ploy. Ah, huh? não. Ele tá limpando a garganta. It's not that I do not have meetings. Não é que eu não tenho cultos, I just can't get there. mas eu não consigo chegar lá. Excuse me? Quê? Well, drive. Vai dirigindo. My car's broke. Meu carro quebrou. I can't afford to fix it. Eu não tenho What? dinheiro para consertar. O quê? Faith, man? Um homem de fé? I forgot my circumstances for a Eu moment. esqueci das minhas circunstâncias por um momento. Faith, man? Um homem de fé? Oh, yes. Claro. Tell me about Me it. conta. It's easy to judge. É fácil julgar.
I can't get there. I Eu said, não oh. consigo chegar nos cultos. Then I guess flying's out. Então acho que de avião não tem como. I can't afford a ticket. E eu não posso pagar uma passagem. Besides, I couldn't drive there anyway. Aliás, eu não consigo nem dirigir até lá. Well, I said, well then, fly or something. Então vá de avião. I can't afford a ticket, and Não dá para pagar a it must have passagem. been somewhere or just out in the ocean, I don't know, an Era- island somewhere. Deveria Missionary ser thing. uma ilha, algum lugar longe, alguma coisa de missionário. So I'm just about to open my mouth and tell him my E situation. eu estava prestes a abrir minha boca e contar para ele a minha situação. You know, I was just getting ready to tell him. Estava prestes a contar. And all of a sudden, De repente, Lord, how about that money you have, blah, blah? And I said, yeah, but I don't use that unless... e aquele dinheiro que você tem e tal? Eu falei, mas eu não uso esse dinheiro a menos que... He said, get the man a ticket. Ele disse, dá para o homem uma passagem. He's losing his house, make that payment. Ele está perdendo a casa dele. Faz Fix his car, o pagamento da casa e arruma o carro dele. My signature was good for $20,000. A minha assinatura valia para 20 I mil went to the dólares. bank. Fui até o banco. I was trying to drive, Estava tentando dirigir. but my lower lip was Mas o was meu interfering with the lábio gas estava pedal. interferindo com o pedal, com o acelerador. I went back to my office that Voltei day. para o escritório aquele dia. Should have heard me. Devia ter me ouvido. I used to only owe 25,000. Antes eu só devia 25 Oh my mil. God, but Meu now- Deus, mas agora... Well, the Lord said, "How long you been believing?" O Senhor disse, há quanto tempo você está orando? I said, "Ever since it started crumbling, Aí eu what, disse, desde que months?" foi amontoando, há meses. He said, "Look, Ele disse, olha, I needed something from you. Do you eu understand? precisava de algo seu, de você. Você entende? Your little feeble attempts and worrying, As suas tentativas fracas de se preocupar they wasn't impressing me. não estavam me impressionando. You say, oh, I have faith, Aí eu tenho fé. then bawl to somebody? E aí ia lá chorar para alguém? Come on." He said, "So I needed something from you. Então eu precisava de algo de você. So you know what I did? Então sabe o que eu fiz? I sent somebody with a need Eu enviei alguém com uma necessidade to see if you would meet it." para ver se você iria supri-la. I had all the money within 10 days. Eu recebi todo o dinheiro em 10 dias. Hallelujah, Jesus. That was then. E isso foi naquela época. Now is now. Agora é agora. When those kind of things come, Mas quando esse tipo de coisa acontece, hell or high water, em tempos bons ou ruins, how bad it can get, não importa quão ruim esteja, doesn't matter. não importa. I'm not in heaven. Eu não estou no céu. I'm on a planet that war has been Eu declared. estou num planeta no qual a guerra foi declarada. Get used to it. Então, se acostume. You're in a war for the souls of men. Você está numa guerra pelas almas dos homens. This is not about you anymore. Não é você mais que importa. Pull yourself together. Levante-se. Let him give you peace. Deixe ele te dar And paz. go on and get the world E saved. continue para salvar o mundo. Be about your Father's Cuide business. dos negócios do seu pai. You'll find there's a place in him. Você vai descobrir que tem um lugar Oh, he nele. longs to fellowship with you more Ele than quer you ter him. comunhão com você You mais do que didn't você com create him ele. for Não fellowship. foi você que criou ele para ter It's comunhão. the other way around. Foi ao contrário. He created you. Ele te criou. So why don't you take pleasure Então por in que him? você não tem prazer Find nele? out how to E trust him. descobre como confiar He nele. means what he said. Ele fala, His word ele quer dizer o que ele is his diz. sovereign, immutable, A palavra dele é soberana, unchanging imutável. will
And everything it runs into, E em tudo o que acontece, it will change it vai mudar. because it can't change His word. Porque o que acontece não pode mudar a palavra dele. So pull your upper lip in. Então, coloca o lábio de volta no lugar. Mine's already in. O meu já está para dentro. My wife told me, Minha esposa me disse, you don't have any lips. você não tem lábios. I've got a little one here. Tem um It's okay. pequenininho. Pull your lower lip in. Coloca o lábio de volta no lugar. Come on. Square your shoulders. Levanta os ombros. Lift your hands. Levante suas mãos. Tell hell E fala para o you inferno can't make it bad enough que não adianta o que ele to get me fizer. to stop Nada vai fazer você parar. taking pleasure. Você vai ter prazer. Hallelujah. So yes, I love Paul's teaching. Então, sim, eu adoro os ensinos de Paulo. They helped save my life. Ajudaram a salvar minha vida. Hallelujah. Bom, esse ensino foi maravilhoso porque nós aprendemos que nós recebemos de Deus o quanto nós vamos buscar dele. E foi assim que o apóstolo Paulo recebeu todo aquele poder operando na vida dele com milagres, as curas e tudo mais, porque ele foi buscar intensamente esse Deus. E foi maravilhoso o que aconteceu através do ministério de Paulo, porque da onde ele estava, de um lugar só, ele ficou pregando 2 anos e dali aquela pregação atingiu toda a Ásia Menor. E ele acabou descobrindo um modo maravilhoso, né, de abranger as pessoas fora daquele local. Foi um tipo de mídia, porque as roupas de Paulo, os aventais de Paulo curavam as pessoas. Eram um meio de evangelização e Jesus usava aquelas roupas. A unção estava lá, tocava as pessoas e elas recebiam Jesus, recebiam o que elas precisam. Então, você aí, telespectador, se você confiar mais nesse Deus maravilhoso, você vai poder receber muito mais dele. E quem sabe hoje você abre o seu coração um pouquinho mais para se entregar a Ele e receber mais dele, porque Ele te ama e Ele quer abençoar você. Nós estamos aprendendo que nós precisamos confiar nesse Deus cada dia mais e mais para recebermos dele tudo o que nós precisamos. Então vamos agora fazer uma oração e você entregue os seus problemas a Jesus. Sejam quais forem, e Jesus vai até lá aonde você está precisando. Simplesmente eleve a sua fé comigo desta maneira ao Senhor nosso Deus. Pai, vem agora com a tua graça, o teu amor, abençoar esse telespectador. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a dor, todo esse mal-estar que você está sentindo, essa enfermidade, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, diz que pelas chagas de Jesus nós já fomos curados. Então eu confesso a cura para o seu corpo agora. Eu confesso agora a sua saúde física, em nome do Senhor Jesus. E Pai, toque agora neste lar, nesta família e proteja-os contra todo mal. Senhor, traz paz nesta família, traz união para este lar. Vem agora, Senhor, e abençoe-os em nome de Jesus. E nós te agradecemos, nós te louvamos e dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Maravilhoso é esse nosso Deus, podermos contar sempre com Ele. Então agora eu quero mandar um forte abraço aos nossos amigos que nos assistem semanalmente em Alphaville, esse casal que nós tanto amamos. O Dr. Paulo Bragança e a sua esposa Tereza. Que Deus abençoe muito vocês e a sua família. Eu sei o quanto Jesus está fazendo aí em suas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Então agora que nós chegamos ao final deste programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, tenha mais acesso a esses ensinos que o pastor David está trazendo. Simplesmente acesse o site andandonespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.